política acaba que às vezes não mostra o lado bem humano mesmo, um lado sonhador e muito leve. Eu sou uma pessoa extremamente leve, tranquila, não busco carregar a vida, sabe? Uma coisa assim. Eu busco ver as coisas sempre pelo lado positivo, pelo copo meio cheio. E às vezes na política a gente não consegue demonstrar isso, sabe? E aí, gente, hoje eu tô com uma figura polêmica, mas que faz muito ali na Câmara Municipal de Manaus. Eu tenho certeza que se você acompanha o trabalho dos vereadores, você já ouviu falar do vereador Rodrigo Guedes. E eu falo isso porque até eu, como jornalista, muitas vezes me surpreendo quando eu vejo algum vereador na Câmara que eu nunca tinha ouvido falar, exceto no dia das eleições. Mas não é o seu caso, né, Rodrigo? Tudo bem? Olá, Érica. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande oportunidade e te parabenizo também pelo trabalho, pelo jornalismo que você faz e também por esse empreendimento aqui maravilhoso, esse local aqui ótimo que você conseguiu, com seu esforço, construir, sempre procurando fazer um jornalismo correto. Obrigada, Rodrigo. E, Rodrigo, quando a gente fala de Rodrigo Guedes, a gente lembra das polêmicas, a gente lembra do Rodrigo que é opositor ali, rebelde, né, em relação ao status quo, eu diria assim. E por que eu trouxe o Rodrigo hoje para o Ponto Cego? Porque existem histórias do Rodrigo que eu conheço, porque antes do Rodrigo entrar para a política nós já éramos amigos, né, Rodrigo? Colegas, eu diria assim, não tão próximos, mas próximos o suficiente para eu saber de alguns acontecimentos da sua vida. Quando a sua filha nasceu, quando o seu pai partiu. E existe um lado muito humano do Rodrigo que poucas pessoas conhecem, mas através dessa conversa aqui, ele vai contar para vocês. Então, Rodrigo, para quem está nos assistindo, aquele leitor que não conhece a tua história, que já te viu ali nas redes sociais, falando mal do prefeito ou discutindo com o vereador, fala pra gente quem é o Rodrigo. Bom, o Rodrigo é um cara tranquilo, por incrível que pareça. Eu não sou de briga, eu sou de posições firmes, né? Eu tenho convicções muito fortes e eu tenho valores também que eu considero inegociáveis. Então eu sempre fui assim, de lutar, um espírito instigador, um espírito bastante crítico e rebelde, digamos assim. Mas eu sou um cara tranquilo, não sou de uma pessoa que quer sempre tá, como é que eu posso dizer, acima de tudo na vida pessoal, sempre tá buscando problema. Ao contrário, eu gosto de paz, gosto de tranquilidade, eu sou um cara muito zen, por incrível que pareça. Eu tenho um equilíbrio muito grande, procuro ter, acima de tudo, lógico. Agora, na vida pública, a gente tem que ser firme, não dá pra gente ser também aquele, como costuma dizer, né, aquele água de salsicha, né? Até uma frase do Salazar, não dá pra ser, né? E tem muito na Assembleia, na Câmara tem muito. Eu fico impressionada porque recentemente, não vou entrar em detalhes, mas veio aí a história de um deputado que eu falei, ué, que deputado é esse? Então, claro que quando vem as eleições, a gente recebe o nome de todos, mas imagina só, eu falo de política diariamente. Porque além do Portal Repórter, eu tenho um quadro dentro do programa Minuto a Minuto na Jovem Pan News, onde eu comento de política. E tem realmente esses, abre aspas, água de salsicha, que eles são tão apagados que a gente só sabe que estão ali, a gente só lembra que eles estão ali quando vem alguma polêmica envolvendo o nome deles. Érica, eu vou te dizer uma coisa, a gente costuma colocar as culpas e as responsabilidades, principalmente dos problemas, no poder executivo, né? Seja estadual, vamos lá, de baixo para cima, municipal, estadual, federal. Executivo, que eu digo, é Prefeitura de Manaus, governo e presidência e as prefeituras dos interiores. A gente costuma depositar as culpas, né, os problemas neles. O BS está ruim, problema do prefeito, culpa do prefeito. O João Lúcio está ruim, culpa do governador. Alguma coisa, o problema do INSS, culpa do presidente da República, por exemplo. Só que o parlamento ele é tão responsável quanto o poder legislativo é tão responsável quanto. Se está bem, é porque o poder legislativo está contribuindo. Se está ruim, com certeza o legislativo é parte disso, é cúmplice, né? A partir do momento em que o poder legislativo se omite dos problemas, ele é corresponsável. Porque se estivesse ali
vários vereadores, deputados, eu não estou falando de Davi Almeida, de Wilson Lima, eu estou falando do geral, cobrando, denunciando, fiscalizando, dizendo isso aqui não está certo. O próprio executivo, ou seja, governo, prefeitura, ele é compelido, ele é forçado a melhorar. Agora, quando tem vários parlamentares que só estão lá para fazer o jogo político de prefeito, de governador e de presidente, aí realmente as coisas tendem a ficar iguais, tendem a não melhorar porque não tem ninguém cobrando. Você falou uma coisa importante que eu também sempre falo no programa que eu participo na rádio, que a população não cobra os seus vereadores. Então, olha onde começa o problema. A população não acompanha o que o vereador, o deputado ou o senador, da qual ela depositou o voto, está fazendo, o que eles estão fazendo, né? Aí ela ataca, por exemplo, o Supremo, ataca o presidente, ataca alguma instituição, mas e o teu vereador? E no caso de vereador, a gente está falando aqui do municipal, mas subindo para uma esfera mais alta, a gente vê muitas pessoas insatisfeitas, seja com o presidente, seja com o Supremo Tribunal, e às vezes fala, principalmente quem está ali à direita, poxa, esse Alexandre de Moraes é um ditador. Um exemplo, tá, gente? Não estou afirmando nada aqui, estou dando como exemplo. Mas e o teu senador que pode ir lá movimentar para tentar cobrar alguma coisa do STF? A função, desculpa até te interromper, a função essencial, a mais importante do parlamentar é cobrar. Exatamente. Então, assim, eu estou usando isso apenas como um exemplo que começa também de cima para baixo. Então, se você está insatisfeito com o seu prefeito, o que seu vereador está fazendo? Você já viu quem você votou? E é por isso que é importante que não venda o seu voto. Porque às vezes você ganha ali uma cesta básica, ganha uma consulta, alguma coisa, você vende o seu voto em qualquer eleição e depois você não pode reclamar do que está acontecendo. E a gente não está falando aqui de nenhum político específico, a gente está apenas falando de uma forma geral como funciona em todo o Brasil, que é um dos países mais corruptos que tem no mundo, né? Eu digo que a corrupção ela começa muito ali na questão da eleição, né? Ela é a origem dos problemas, né? Se boa parte dos políticos ganham porque realmente jogam milhões na campanha, isso é real. 10, 15, 20 milhões, deputado estadual que gasta 15, 20, vereador que gasta 5, 6, 7, 8, real, tá? Não é o que aparece lá no site do TSE, na prestação de contas, no Divulga Cande. É o valor real. Deputado federal que gasta 30, 40 para reeleição, para eleição. E aí... Mas 30, 40? Milhões. Pois é, porque você fala 30, 40, eu sei, tem mil, aí fala 30, 40 mil, não merece. Milhões. Eu sei aí, tranquilamente, dos 8 federais, uns 3 que gastaram nessa faixa aí. Sai esse dinheiro? Aí como é que isso acontece? Eles vão, acima de tudo, na capital também, eles vão lá no interior, naquele interior mais distante, né, onde as pessoas estão, acima de tudo, mais suscetíveis a essa compra de votos, a venda, né, ao mercado ali eleitoral, e eles jogam dinheiro e elegem dessa forma. É assim, é a realidade. Como é que essa pessoa que depois se torna ali um parlamentar, você acha que ela está gastando 20, 30 milhões, que não é obviamente do dinheiro deles, né, não é do bolso deles, mas tu acha que está gastando isso só para ter o prazer de ser deputado, para fazer o bem para o povo? Óbvio que para essa pessoa o mandato é um instrumento de negócio, né? De enriquecimento. E eu estou vereador, na verdade, né? Eu sei que se você quiser lá dentro, você faz muito dinheiro. Dá para fazer. Você pode ser tudo você pode, se quiser negociar, dá para negociar lá. Então, é a realidade. Falta a população se atentar disso. Não adianta passar os 4 anos reclamando ali da classe política e depois, não, ele está me ajudando aqui e tal. Né? Esse cara veio aqui, me contratou aí na equipe, aquela equipe de campanha e tal. Entendeu? Essa é a origem dos problemas. Eu vi, agora só para concluir, Érica, eu vi muita coisa durante esses primeiros 4 anos que eu passei lá na Câmara e eu achava que a população, bem revoltada com a classe política, né, ia dar uma resposta bem firme para os vereadores. Quase 80% foi reeleito. É verdade. Aí é o seguinte, se você pegar uma pesquisa, a pesquisa vai dizer bem assim: você aprova o trabalho dos vereadores de Manaus? 80% diz que não. Aí depois na eleição 80% é reeleito. Por quê? Porque joga ali a estrutura política de campanha e consegue reeleger dessa forma. Aí desculpa dizer, mas nada, absolutamente nada vai mudar. Interessante. Bom,
eu gostaria de tirar uma dúvida aqui com o Rodrigo no ar, com vocês, porque quando eu conheci o Rodrigo era aliado de alguma forma do candidato até então à prefeitura, Davi Almeida, né? E a gente tomou um café na ocasião, falamos de política, o Rodrigo ainda era um candidato, estava buscando apoio e fez a ligação, né, ali, olha, tô apoiando o Davi, você quer participar da nossa campanha e tudo. Rodrigo, o que aconteceu? Que quando passaram as eleições, o Rodrigo não estava mais ali. Claro que não cabe aqui a nós criticarmos a prefeitura, é só uma curiosidade desse posicionamento que, confesso que me pegou de surpresa. Olha só, ali não foi absolutamente nada, não teve nada misterioso, digamos assim. Não teve nenhuma frustração minha. O que acontece é que na eleição a gente tem que ter um lado. Não existe político sem lado em campanha. Você tem que ter um lado, um grupo. Você só pode ser candidato se você estiver em algum grupo político, né? Que é obrigatório, inclusive, do ponto de vista legal. Você está num partido, o partido faz parte ali de uma coligação, e a coligação você tem um candidato majoritário. E eu apoiei o Davi Almeida em 2020, no primeiro e no segundo turno. Fiz campanha e tudo mais. Eu tinha uma esperança muito grande do Davi, né, ser um prefeito que pudesse realmente revolucionar a cidade de Manaus. Agora, Érica, o mais importante é, independente de eu ter apoiado ele, eu já tinha a convicção que eu estaria na Câmara de forma independente. Eu fiz dezenas de discursos na eleição de 2020, em todas as reuniões, os comícios, as caminhadas que eu fazia, propaganda eleitoral, né, aquela que aparece na TV, no rádio, dizendo que eu seria independente. Quando eu falava aquilo numa reunião de 30 pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que das 30 pessoas, 30 falavam assim, isso é papo de candidato. Chegar lá, todo mundo muda, entra no jogo, né, quer sua fatia do bolo, faz o toma lá da cá, chega lá, muda. Mas eu estava falando aquilo na campanha e era verdade. Eu, digamos assim, olhando para o espelho, ou deitado ali no travesseiro, eu sabia que eu ia fazer aquilo. Só que na eleição muita gente pensa que é papo só para ganhar voto. Eu tinha dito para mim mesmo, deixando muito claro que eu seria independente. Eu não seria da base de Davi ou de Amazonino e tudo mais. Eu tinha muito claro que eu seria independente. Agora algumas coisas, lógico, aí é outro fato, né? Foram piorando essa relação conforme eu via que eles tentavam e tentam muito me sabotar, desestruturar. Aí isso vai piorando, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. As emendas parlamentares, que são um direito do vereador e da população. As minhas são as últimas a serem executadas. Como é que eu vou aceitar isso calado, né? Como é que eu vou ficar calado sabendo que eu estou sendo sabotado? Então, Érica, ali não teve alguma coisa que eu quis e o Davi não me deu. Eu não fui pra... Você já estava decidido. E como eu falei aqui no início, é lutar contra esse status quo, né? E eu aprendi lá dentro que lá eles não aceitam, quando eu digo lá dentro, é da política, não é só na Câmara não, tá? Eles, os poderosos, os que têm o poder realmente, eles não aceitam um vereador que seja independente. Ou tu tá com ele 100% ou tu não tá. Eles não vão aceitar que tu vote contra, que tu cobre, que tu critique, que tu peça a CPI e depois eles atenderem ali tuas demandas que a população pede através de você. Ou você tá e aceita tudo e faz tudo o que eles quiserem, ou eles te consideram uma pessoa que não tá no grupo e não é para ser atendido. Certo, agora vamos deixar um pouquinho a política de lado, mas eu vou relembrar aqui, Rodrigo, do dia em que você chegou na Câmara Municipal de Manaus como vereador, né, pela primeira vez. Eu acompanhei isso. E você foi usando um terno maior do que você, na verdade? Foi. Que foi o terno ali do teu pai. Foi. O seu Zito, né? Isso. Como ele era conhecido. Então, durante as eleições, ele estava ao seu lado? Tava, ele participou da campanha 2020, estava comigo, participou de tudo. E após a eleição, estava tudo tranquilo. A gente já estava na Covid, né?
Você perdeu sua mãe também. Na mesma época, diferença de dias, né? De dias, exatamente. E aí, em janeiro de 2021, já no primeiro mês de mandato, eu já estava como vereador, apesar de ainda não ter iniciado as sessões. Em janeiro de 2020, ele contraiu ali a Covid, né? Foi infectado. Aí ficou um mês, 40 dias, cerca de 40 dias, brigando, lutando ali contra a doença. Aí um dia antes da primeira sessão, foi quando o papai faleceu, um dia antes da primeira sessão. Eu lembro que ele foi praticamente internado nos mesmos dias que a minha mãe, que aí eu conversava com você para saber como ele estava, né? Porque a gente ficava ali, era você e mais 2 amigos, e eu ficava tentando entender como estava se desenvolvendo. Sua mãe foi antes, né? Ela ela passou 18 dias internados, o teu pai foi um pouco depois, então. Dela foi um pouco mais rápido. A gente não estava em Manaus. E aí eu lembro que a gente até conversou muito sobre isso, né? Isso até aproximou um pouco eu e o Rodrigo, assim como outros amigos, porque eu queria conversar com quem estava sentindo aquela mesma dor que eu e como a pessoa estava conseguindo superar aquela dor. Então, assim, eu posso te dizer agora, apesar de eu estar entrevistando e não sendo entrevistada, mas que a perda da minha mãe mudou totalmente a minha visão de mundo e inclusive a forma de fazer jornalismo. Isso. Hoje em dia eu tenho jornalismo um pouco mais brando, por muito respeito a ela, porque quando eu entrei para o jornalismo político, eu queria falar tudo que eu sabia, eu queria bater de frente com gente grande, e a minha mãe temia muito isso. Então eu tinha informações privilegiadas que eu poderia naquele momento ter causado um estrago em muitos locais. E ela pedia que eu não fizesse isso porque eu ia botar minha vida em risco. Então, assim, hoje em dia a ética está em primeiro lugar, né, na minha profissão. Sim. E isso é por muito, muito, muito respeito à memória dela. Não que eu faltaria com ética, mas talvez eu fosse um pouco mais destemida se eu não soubesse a cautela da qual ela sempre pediu para que eu tivesse com a minha própria vida e com a minha liberdade, que não existe nada melhor do que você poder ir a um local, sentar em um local público de costas para uma porta de um restaurante sem medo de aparecer alguém, entendeu? Então, assim, a gente sabe que há pessoas que precisam andar de carro blindado porque bate de frente com muita gente grande. Mas eu não quero falar da Érica, eu quero falar do Rodrigo. Sim. Após a perda do seu pai, como mudou a tua visão de vida e inclusive como você aplica isso dentro da política? Porque com certeza as suas decisões ainda são pautadas nos ensinamentos dele. Olha, quando a gente passa por uma experiência tão difícil como essa, né? Extremamente forte, traumática assim, principalmente como aconteceu, né? É um baque muito grande. Aquele momento da Covid era um momento de uma dor que parece que ela se amplificava, porque você via não só seu pai e sua mãe morrendo, mas um monte de gente morrendo. Exatamente. Então uma sensação, um ambiente muito carregado naquela época, né? Você sabe disso. Mas a gente tem, quando a gente perde um pai ou uma mãe, acho que outras pessoas que já perderam, talvez sintam a mesma coisa, não sei se você sente, parece que eles estão sempre aqui, sim, né, te olhando, sim. né? Sim, eu sinto isso. Parece que eles estão opa, isso aí não, né? Eles estão te vigiando no bom sentido, zelando por você, né? E você sente uma espécie de, cara, não posso decepcionar meu pai, não posso decepcionar minha mãe. Não que eu não sinta isso em relação à minha mãe, que ainda, graças a Deus, é viva e muito bem viva, né? A gente tem que ter um respeito muito grande também pela memória das pessoas que nos criaram, né? São nossos pais. Então, eu sinto sim que eu não posso decepcionar o meu pai. Eu não posso ferir a memória dele, a honra do que ele construiu, sabe? O legado dele. Depois dele ter sido uma pessoa tão correta, boa, aí eu ia ser quem? O contrário dele? Eu não poderia ser, eu não posso ser. Eu devo isso a ele, sim. Eu devo isso à minha mãe, que está viva, muito bem viva, graças a Deus, com todo o meu coração, mas ao meu pai também. Eu sofri bastante, eu tive assim, a gente conversava muito, né? Eu tive uma depressão assim bem forte mesmo, sabe? Foi a parte mais difícil, porque você fazer mandato com a cabeça do jeito que estava, meus 2 primeiros anos de mandato foram totalmente fora da órbita. Às vezes eu ficava assim,
quase que um corpo presente, sabe? Eu entendo exatamente o que você está falando. Agora, eu mesmo assim procurei fazer um mandato bem combativo, eu não faltei nenhuma vez, fui o vereador, como ainda sou, o mais econômico da Câmara, sempre presente, sempre nas ruas também, mas a cabeça vagando ali num imenso nada, digamos assim, sabe? Muita tristeza, sofrendo mesmo. Nos momentos difíceis, você gostaria que ele estivesse aqui para te aconselhar. E nos momentos bons, você gostaria de compartilhar com ele aquela alegria. Às vezes parece que o momento bom dói mais do que os momentos ruins. E aí fica aquela coisa, né? As pessoas me falavam, quando tinha acontecido, que só o tempo, né? E aí depois a gente vai vendo que é realmente só o tempo. Hoje eu já falo isso para outras pessoas. Você não deixa de estar triste, você não deixa de sofrer, mas aos poucos você vai, como é que eu posso dizer? Se acostumando com aquele vazio. Com vazio. Porque nunca mais é a mesma coisa. Vira uma coisa assim, você sabe que não vai voltar e você vai tocando a vida, né? Tocando a vida. Mas foi muito difícil, eu sofri demais mesmo. Olha, eu tive assim momentos de assim, depressão mesmo. E a parte mais difícil é porque, imagina, o celular tocando toda hora, gente falando, mas eu não conseguia interagir da forma como as pessoas queriam. E esse é um lado ruim da política. Aí eu posso falar tranquilamente. As pessoas têm uma ideia de que o político é como é que eu posso dizer? Ele não é um ser humano. Que ele pode, por as pessoas terem, digamos assim, ao longo dos anos, das décadas, criado uma rejeição tão grande à classe política, o que acontece? As pessoas pensam que o político também não sofre, não chora, não tem momentos ruins. E eu lembro muito bem, Érica, que eu recebia, sei lá, centenas de ligações, centenas de mensagens, e eu não conseguia muito dar ali uma satisfação, um feedback, mas para muitas pessoas pouco importava se eu tava pior do que elas, entendeu? Tipo assim, não, resolve aí meu problema. Então às vezes tem esse lado assim que é um pouco ruim, sabe? Tipo assim, não quero saber se você tá com depressão, não, eu tô aqui ruim, dá o jeito de tu me ajudar, entendeu? Eu cheguei a ouvir algumas coisas ruins. Vocês são assim, né? Depois que ganha, isso poucos dias depois do meu pai falecer. Depois que ganha, já não tem o direito nem ao luto. Ao luto, depois que ganha, não quer saber de ninguém. Aí eu cheguei a falar pra algumas pessoas, tipo assim, cara, bicho, meu pai acabou de falecer, não tô nem conseguindo olhar o celular. Tô nem conseguindo responder aqui. Eu fiquei, acho que uns 30 dias sem responder a maioria das mensagens. Eu fiquei um bom tempo também. E tinha algumas pessoas que eu falava, né, como você e alguns amigos que haviam perdido, e eu queria saber como que vocês estavam sobrevivendo. Você tá conseguindo? Você sonhou com ele? Eu lembro que eu fazia perguntas assim. Mas a maioria das mensagens direct eu não lia também. E desde então eu parei de fazer pautas externas e nunca mais voltei, né? Porque eu entrei em obra, enfim. E agora vocês vêm até mim, mas eu não conseguia aquele estar no meio do público, das pautas dos políticos. Eu não conseguia ser simpática. Eu sei exatamente a dificuldade que deve ter sido esse momento para você. Foi bem difícil. E tem esse lado difícil de muita gente não entender. Muita gente já é político, não quero saber. Parece que você ali tem que ser um gelo, né? Tu sentes assim que o lado negativo de ser um político, o lado ruim de ser um político, o que tu poderia me dizer sobre isso? Como é essa das pessoas não terem tanta empatia com você por você ser um político? Criou-se, Érica, uma ideia no geral, e não sem motivos, tá? Lógico que a população tem seus motivos, mas uma ideia geral de que todo político é bandido, todo político é ladrão, e de que todo político só tá na política porque tá ali para se beneficiar. Então, isso por si só, e não é nem porque eu procuro mostrar o contrário, que não tenha também milhares de pessoas que devam pensar isso em relação a mim, por exemplo. Entendeu?
Então, o lado ruim que eu posso dizer é esse. Você pode fazer tudo certo. Já é um estigma, né? Você pode votar certo, renunciar, não ter nenhum escândalo nas suas costas, digamos assim, nenhuma denúncia sequer, mas só por você ser político, você já é botado ali. Chegou o vereador, sei lá, chegou o vereador em algum lugar, numa reunião, num local público, na igreja. Na cabeça ali de muita gente, só por você ser um vereador, o cara já olha, lá vem um vereador bandido aí, lá vem mais um bandido. Eu sei que é assim. Mesmo que você não tenha absolutamente nada que manche ali a sua honra e tudo mais. Então tem essa ideia de é tudo bandido, é tudo igual. E aí esse é o lado ruim. Esse é o lado ruim porque você já é culpado até que mostre o contrário. E mesmo mostrando o contrário, ainda vão dizer, é tudo igual, é tudo bandido. Isso é muito ruim, porque quando se generaliza, o que acontece? Eles acabam que vão jogar ali todo mundo no mesmo balaio, né? E vão acabar vendendo o voto para alguém, porque é tudo bandido, eu vou vender meu voto mesmo. Agora vamos falar de um outro ponto também de amor, né? A gente falou aqui do seu Zito e tem alguém também que com certeza é a sua razão de viver, que veio um pouquinho antes, né, do desencarne dele, veio para te fazer companhia aí, que foi a Maria Antonella. Como ser pai da Maria Antonella te ajuda a ver e querer cuidar do futuro da cidade que você mora? Porque é uma responsabilidade, né? Com certeza, olha só, Érica. Primeiro, fazendo esse paralelo aí, essa contemporização da situação do meu pai e a minha filha. Minha filha nasceu em 2018 e o papai faleceu em 2021. Então, papai, eu ainda tive um momento aí de 3 anos, papai vivo e a Antonella bebê, né? Papai curtiu bastante, apesar do pouco tempo, né? Só que depois eu vi que dificilmente eu conseguiria suportar a dor da perda, porque eu era muito próximo ao papai, eu morava com o papai, eu e ele. E era meu melhor amigo mesmo, a gente era tipo 2 amigos, não era nem pai e filho. A gente saía junto, almoçava, jantava, fazia tudo junto, assistia jogo, assistia filme, melhores amigos. Então, ter a Antonella ali, minha filha, me ajudou muito a atravessar aquele momento de perda, né? Até porque eu pensava assim, cara, meu pai faleceu, agora o pai sou eu. A missão dele já tinha sido cumprida, né? Agora seria mais continuidade dos momentos bons, ruins, mas acima de tudo bons, né? Mais aquela coisa de continuação da vida, mas o que ele deveria ensinar para os filhos e fazer para o mundo também ele já tinha feito, né, boa parte. Então, ser pai me ajudou muito a passar por esse momento, entendendo que agora a missão, a responsabilidade era minha, né? Eu não poderia abandonar ali minha filha e eu teria que ser também fazer de tudo para ser um pai que meu pai foi para mim. Eu não poderia ser ausente da vida da minha filha, porque eu tive um pai e uma mãe maravilhosos, né? Então eu não poderia ser um pai qualquer também. Que eu vi a importância de ter um pai e uma mãe. Mas eu te pergunto aqui como a paternidade te faz enxergar o futuro, por exemplo, da tua cidade. Porque quando tu olha, tu tem uma filha, então tu sabe a importância de um posto de saúde em funcionamento, uma maternidade, um transporte público, tudo que envolve, que depende da gestão pública, olha só, porque nem todos têm condições de... Eu posso te dizer uma coisa, Érica, que o que eu quero para minha filha, eu quero para a filha dos outros também, para os filhos. Aí você vai dizer, Rodrigo, mas tua filha estuda num colégio particular, eu quero que os outros tenham a oportunidade de colocar seu filho num colégio particular, ou pelo menos que a escola pública seja melhor. Eu olho para minha filha, por exemplo, eu não consigo. Não, ela está bem, ela vai ter provavelmente um futuro ótimo e olhar para o filho do outro e não, ele se vire ali. Ele que se vire, porque o que importa é que é a minha filha. Para a maioria dos políticos, é basicamente isso, né? Porque se fosse diferente, eles não roubavam. Né? Mas para mim, não. Eu não consigo ser indiferente. Ver que minha filha tem um plano de saúde, tem uma escola particular e o filho
do outro ali, da pessoa mais pobre, tanto faz. Então, o problema, não existe, Érica, a meu ver, um crime de eu colocar a minha filha numa escola particular. Porque todo mundo tem o direito disso. Eu não vejo um crime de eu, por exemplo, pagar um plano de saúde para minha filha. Porque todo mundo tem o direito de fazer com que seu pai, seu filho, sua mãe tenha direito à vida, né? O que eu não posso ser, eu acho que responde um pouco essa tua pergunta, é indiferente pelo fato de ela ter isso e uma criança carente não ter. Aí eu vou falar que a saúde está um caos, eu vou falar que é injusto, eu vou denunciar, porque eu não vou aceitar calado, né? E eu quero que as pessoas tenham oportunidade na vida para dar o melhor para os seus filhos também. E o Rodrigo, o que o Rodrigo quer para ele? O Rodrigo quer para ele como homem, como político, as suas expectativas para o futuro? Olha só, todo político pensa, logicamente, em progredir ou ter ali oportunidade de continuar fazendo trabalho. Muitos por motivos pessoais, de ver a política como uma forma de enriquecimento ou de poder, né? Mas tem político sim, tem muito político que acredita, tá? Deixando claro. Pode ser uma parcela pequena, mas tem muito político que faz por convicção. Então eu tenho sim planos, né? Isso é mais do que natural. Acho que todo mundo tem que ter um plano. Acho que o comodismo, ele é a pior coisa para o ser humano, né? Acho que a gente pode ter um comodismo quando a gente estiver ali com uns 90 anos, se Deus quiser, né? Aí a gente acompanha o resto da vida, vê. Mas quando a gente está ainda no pleno desenvolvimento da vida, acho que você tem que ter, sim, planos, boas ambições, não ambições que sejam antiéticas e tudo mais. Então eu tenho propósitos, devo participar de eleições do próximo pleito já, 2026. Até porque eu também pretendo fazer outros debates, sabe, Érica? A Câmara, ela tem coisas assim, importantes a serem debatidas, a Câmara dos Vereadores, mas ela é restrita a debates locais, né? Asfalto, ônibus, UBS. E a Assembleia, a Câmara dos Deputados, o Congresso tem discussões, eu acho que um pouco mais amplas que Manaus ou Amazonas e o Brasil precisam que seja feito. Eu acho que eu posso também contribuir com o que eu já procurei estudar. Eu sempre procuro estar estudando, tá? Me informando, lendo muito, para não ser aquele mandato vazio, tá? Eu acho que às vezes a gente faz uma coisa mais midiática, né? Até para chamar atenção, mas eu procuro fazer com base em fatos, em elementos, procurando não jogar para a torcida. Acho que é o pior que tem dos políticos, é isso. Sabem que a população não tem muitas informações jurídicas, às vezes, e ninguém é obrigado a ter, né? Mas joga ali para a torcida como se tivesse como fazer aquilo, ou só para jogar frases de efeito, mas na prática sabe que não é muito bem assim, não dá para resolver tudo, nem tudo é possível. Joga um projeto de lei inconstitucional, uma pauta que é inconstitucional, é ilegal, mas é o que o cara lá do outro lado quer ouvir. Eu vi recentemente uma situação que me chamou um pouco a atenção, mas um deputado querendo vistoriar o asfalto de Manaus. Aquilo ali é absurdo, Érica. Achei um pouco contraditório, Sabe né? por que fazem isso, Érica? Eu vou te dizer tranquilamente. O cidadão que está aqui, eu vou pegar aqui meu celular, tá? O cidadão aqui que está com o celular na mão, e hoje praticamente as pessoas se comunicam através do celular, né? Se informam. Quando olha aquela notícia, CPI do asfalto, o que ele pensa imediatamente? Poxa, que legal, agora alguém vai investigar esses buracos da cidade de Manaus. Só que o que ele não consegue compreender é que os deputados têm obrigações muito, mas muito mais relevantes a se fiscalizar, a se investigar. Saúde pública, por exemplo. Então, a obrigação original deles, imediata deles, a função mais importante é investigar a relação deles com o governo, a máquina pública estadual, o governo estadual. Eles têm que investigar o governo estadual.
Eu não estou falando aqui o Wilson Lima por si só, não. Sim. Quem tiver naquela cadeira e todos os serviços públicos estaduais. Então, quando eles deixam de investigar tudo isso aqui do governo do estado para investigar para a prefeitura, não é estranho, em véspera de eleição? Tipo, vocês não têm mais o que fazer, né? Se tivesse fiscalizando ali esses problemas da saúde estadual, né, questão de segurança, da educação também do estado, aí beleza, pode até fazer algo a mais e tal, nenhuma investigação, fiscalização é ruim, tá? Agora, ruim é quando você só quer fiscalizar o do que não era a sua competência, e da sua competência você não quer fiscalizar. Se valendo de que boa parte da população não sabe que o deputado tem que fiscalizar o governo, o vereador a prefeitura e o deputado federal e o senador o governo federal. Tá certo, Rodrigo. Rodrigo, agora eu gostaria de saber, tem uma parte aqui do nosso programa em que a gente te dá um espelho para que você olhe nesse espelho e você veja ali o Rodrigo de 15 anos de idade. E eu gostaria que você olhasse para esse Rodrigo e você me dissesse o que esse Rodrigo falaria pro Rodrigo de agora, de 39 anos, né? Isso. Nascido em 1985, tu é do mesmo ano que eu, né? 85. Entrega o espelho para ele aqui. E eu quero que você imagine agora, Rodrigo, que tu é aquele menino ainda lá com o Zito às vezes puxando a tua orelha, né? Alguma coisa que você fez de errado, que você deu trabalho. Sim. E o que ele falaria pra ti? Olha, continua, você está indo bem, não muda, não me decepciona, eu que sou o Rodrigo lá de trás, de 15 anos atrás ou de 15 anos, não me decepciona, porque eu não quero que você seja alguém que entre no jogo das coisas ruins, que deixou de ter convicções, que deixou de ter sonhos, deixou de ter ideais verdadeiros, de acreditar que a gente pode construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, uma cidade melhor. Então continua, não me decepciona, não muda, continua sendo firme, continua batendo de frente, porque é isso que eu pensava lá atrás, que eu acreditava, e você está fazendo exatamente o que eu queria que você fizesse. Então faça, e faça inclusive mais, de forma mais inteligente, sempre buscando estratégias importantes, buscando sempre ser justo, não ser contra por ser contra, mas o melhor, mas sem perder o espírito crítico e o espírito realmente de sonhador e de idealista. É isso aí. Agora, Rodrigo, a gente quer saber qual é o teu ponto cego, o que ninguém realmente conhece do Rodrigo que a gente vê por aí. Meu ponto cego, olha só. O que eu posso dizer? Olha, às vezes as pessoas não conhecem um lado brincalhão, essas coisas, sabe? Um lado bem tranquilo. Eu acho que isso é um ponto cego. A política acaba que às vezes não mostra o lado bem humano mesmo, um lado muito idealista mesmo, muito sonhador e muito leve. Eu sou uma pessoa extremamente leve, tranquila, não busco eu não busco, na verdade, carregar a vida, sabe, de uma coisa assim muito pesada, né? Eu busco ver as coisas sempre pelo lado positivo, pelo copo meio cheio. E às vezes na política a gente não consegue demonstrar isso, sabe? Então esse é um ponto um pouco cego meu, assim, sabe? Às vezes a gente não consegue passar o nosso lado mais humano, assim, o nosso lado mais real, igual a qualquer outra pessoa. E para finalizar,
Imagina que hoje é o teu último dia de mandato. Rodrigo não vai mais poder continuar na política. Mas você tem a oportunidade de deixar uma frase, um verso, algo que as pessoas lembrem de você para sempre. O que você diria? Eu fiz o meu melhor. Eu me esforcei, tentei e eu busquei o melhor e fui verdadeiro. Eu não fui um personagem. É isso aí, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. A gente tinha muito para conversar aqui porque são muitas dores, muitos desafios. Nós somos jovens, né? O Rodrigo ainda é um político muito jovem, é um político combativo. Então, com certeza, eu acho que uma pessoa muito família. Eu lembro quando eu te conheci, eu estava com as tuas primas, né? Eu estava com uma amiga minha que era amiga da tua prima, né? Isso. Então, assim, uma pessoa que é muito família, que era muito apegado ao pai. Então, assim, realmente há muitas coisas que a política... Eu não sou de família de políticos, né? É verdade. Ele era dono de restaurante, né? Então, assim, há muitas coisas que, de fato, na vida pública, através das redes sociais, a gente não consegue mostrar. Mas espero que com essa curta conversa, boa parte das pessoas que vieram nos assistir, principalmente seus eleitores, possam, de fato, conhecer um pouquinho melhor e enxergar esse ponto cego que ao longo de todo o nosso diálogo a gente consegue ver. Rodrigo, obrigada. Obrigado a você. Muito obrigado, Érica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.